Tudo bem com vocês? Mais um podcast do Humanamente Falando. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes. Tudo bem? Beleza, vamos. Começou, cara. Eu sei. Cara que é empresário tem 2, 3 telefones, correria, entendeu, pessoal? filho. Aí ele fica correndo, assim, falando aqui com o cliente. Mas, pessoal, começando mais um podcast do Humanamente Falando. E hoje nós estamos em um tema importantíssimo, mas eu já vou estar falando para vocês, do pessoal que está aqui com a gente. Mas aí, Alexandre, tudo bem? Tá nos trabalhos aí? É muito cliente, né? Eu tive que fazer uma manobra para chegar aqui, porque o trânsito hoje tá uma maravilha, né? Entendi. A linha vermelha, a linha amarela, tudo parado aqui, Presidente Kennedy. Mas conseguiu. Mas chegamos. Conseguiu Só chegar. minha camisa, né? Que não chega. Então ela vai chegar, né? Ela vai chegar. Tá. Já falou com o patrão? Já Falou com o patrão. Então, você também quer adquirir a camisa do Humanamente, você pode estar adquirindo. Manda pra gente, quero camisa do Humanamente, que eu acredito que você vai conseguir falar com o patrão, que vai chegar primeiro do que a sua, não? Tem que chegar, né? O pessoal tá ali assistindo, todo mundo todo dia firme ali no horário. É isso aí. Pessoal, também quero dizer que é muito bom, tá, vocês estarem compartilhando tudo que está acontecendo no Humanamente. E o Humanamente agora ele está na TV Metropolitana, passando todos os dias. A gente vai passar depois no final para vocês os horários de quando está passando esse programa que está acontecendo. Vou apresentar eles, né? Tem um pessoal que está com a gente hoje que é importantíssimo, que é o pessoal do Patriota, né? A rapaziada firme aí que veio participar com a gente. Boa tarde, boa noite. Fique à vontade aí, né? Boa noite. Leandro, né? Leonardo. Bruno. E Bruno não é dupla, não, né? É dupla. Fica à vontade aí, rapaziada. Se apresenta aí para as pessoas, fica à vontade. Vai começar? Pode começar. Bom, vamos lá. Primeiro, muito feliz pelo convite. Quando o Thiago falou com a gente, prontamente a gente falou, claro que nós vamos. Decidimos só quem viria, se viríamos 2, 3 ou um só, e conseguimos, graças a Deus, fazer com que os 2 viessem. E aí vai ter a parte legislativa, né, a parte técnica, e a parte prática do tiro, né, a parte mental ali do tiro, que até se alinha muito com aquilo que você fala. Vamos lá, meu nome é Bruno Guerra, né? Dele vai ser Léo Guerra também, então vai ficar nessa de Guerra. Sou advogado, criminalista, por profissão. Hoje também estou como preceptor do Núcleo de Prática Jurídica na Unigran Rio. Legal. E sou sócio ali do Clube de Tiro Patriotas. Legal. E estou aqui para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Legal. Muito bom aí. E aí, Leonardo? Tudo bem? Boa tarde, né? Como o Bruno falou, a gente está muito feliz de estar aqui presente. Meu nome é Leonardo Guerra, a galera vai chamar de Guerra por conta da instituição, né? Mas aí tem o Bruno aqui também, que a galera chama de Guerra, então vamos com o Leonardo. Sou militar das Forças Armadas, tenho mais de 10 anos aí de força, sou instrutor de tiro e sou sócio lá do Clube Patriotas. A gente está muito feliz em estar aqui participando. Legal. Tem muita coisa para a gente trocar ideia aqui. Então, pro pessoal que está acompanhando a gente aí, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, fala um pouquinho do Patriota, de como é que começou essa história com vocês, vamos tentar, né, para o pessoal conhecer um pouco mais aí. Como é que começou, Leonardo? Então, o Clube Patriotas, cara, o que poderia estar aqui era meu pai, né, hoje nós somos 3 donos, né, 3 sócios, eu, Bruno, meu pai, então é algo familiar. A gente tinha uma loja de carro e a gente tinha um sonho de ter um clube pra gente, um clube nosso, né? Então, a princípio seria um clube particular, porque o meu pai gostava muito de tiro. O Bruno, assim, sempre atirou muito bem, mas era uma parada que ele não entrava de cabeça, e eu sempre gostei de tiro, né? Mesmo antes de ir para as Forças Armadas, eu já atirava. Então, por uma questão de negócio, uma questão que apareceu oportunidade, a gente decidiu, uma loucura, de montar o clube de tiro. Transformar os carros em armas. Isso aí. A gente fechou a loja de carro, já tinha quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo, porque a gente não ia conseguir dar foco nos 2 empreendimentos. Então, a gente decidiu fechar a loja de carro e abrir o clube de tiro e abrir para o público. Lá a gente tenta aplicar tudo que a gente não encontrava num clube de tiro. Então, assim, como vocês estão vendo aqui, é algo bem familiar, né? O Bruno a gente é primo, o outro dono é meu pai, minha mãe trabalha lá, a mãe do Bruno já trabalhou lá, então é um ambiente bem familiar, esposa, irmã, a família inteira trabalha lá. E todo mundo atira? Todo mundo atira. Todo mundo atira. Então a rapaziadinha pensa 2 vezes, né? A gente gosta do tiro, cara. Legal. A gente gosta bastante de tiro. Legal. Aí o Bruno hoje é um cara que já se empolgou bastante, não aquele cara que antes atirava por esporte. Hoje ele curte bem
E eu costumo falar que a gente tem 3 aspectos lá, né? A gente tem o entendimento militar, que é o meu, Legal. tem o entendimento do civil, que é o meu pai, e tem o entendimento jurídico, que é o do Bruno. Show. Então a gente tenta fechar e dar o suporte para a galera desses 3 aspectos, né? Legal. Não ficar somente em um, é só para militar ou é só para civil, e dar o aparato técnico que hoje no Brasil tá complicado. Legal. E pra gente falar, assim, o nome é bem sugestivo, né? Patriota, né? Surgiu assim para o nome para colocar e aí o trabalho, como é que começa a vir surgir esse nome e as coisas começando? Acho que no começo a gente ficou pensando muito qual o nome que seria, então a gente fez não foi nem uma enquete, né? A gente falou assim, a gente fez um grupo entre a gente, falou assim, vamos dar uns nomes aí possíveis não eram tão patriotas, no clube de tiro, né? Sim. E aí todo mundo falou algum, acho que foi você que falou patriotas, não foi? Ou foi seu pai? Não lembro. Meu pai. Eu sei que a gente foi falando, e surgiram vários nomes aleatórios, nomes em inglês, nomes em português. E aí a gente pegou o Patriotas e pensou assim, cara, patriotismo, beleza, tem um militar. Pô, legal. A gente tava um hype legal político para isso também. Sim. E assim, a gente conseguiu unir 2 coisas. Sim. Então, assim, foi um nome que acabou caindo perfeitamente porque a gente queria. Né? Bem legal. E não assim, não vou falar que foi politicamente pensado. Na verdade, foi a parte de patriotismo mesmo que levou a gente a escolher esse nome. Mas assim, acabou que colou uma coisa com a outra e a gente surfou nessa onda. E tá sendo uma onda legal. Legal. Eu também tenho algo legal para falar sobre isso, né? Porque eu sempre falo que, tipo, se você perguntar para um brasileiro médio e pedir para ele fala 2 patriotas, 2 caras que te inspiram no Brasil, não pode ser atleta. Cara, a galera vai ter muita dificuldade. Que vai vir Ayrton Senna, vai vir algum artista. Então, no Brasil hoje, é difícil você pegar um cara e falar um Santos Dumont. Sim. Então, é uma parada que tá adormecida na época que a gente abriu. Tava com essa vibe, né, de patriotismo. Só que assim, você vê que ainda no Brasil é muito ruim. É rígido, né, para mudar um pouquinho a mentalidade. A gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura de, se você chegar na França, o Napoleão é sinistro. Se você chegar nos Estados Unidos, os pais fundadores são unanimidade. No Brasil, quem é? Então é um cara que gosta de história, que vai saber da importância do Duque de Caxias, vai saber da importância do Santos Dumont. Então o brasileiro médio não tem essa consciência. Então o Patriotas também tenta trazer isso, né, pra galera. Legal. Pra gente só tá colocando, eu já quero dizer para você que tá em casa aí, tá? E estiver acompanhando a gente, ou estiver no carro, onde você estiver, você pode participar com a gente, tá fazendo as suas perguntas, tá bom? E a gente está com um tema que é importante, né? A gente falar já do tema e colocar, que é justamente falar sobre a importância das leis, das regras, né, entre o porte de arma e a posse de arma no Brasil. Perfeito. Bruno, você quer dar um pouquinho da sua área, né? O que você pode já trazer para as pessoas, a gente falar um pouquinho sobre essa diferença, sobre as leis, como é que a gente pode pensar sobre isso, sobre a questão? Vamos lá. Para iniciar, hoje as pessoas falam muito que no Brasil o porte de arma de fogo é proibido. O porte de arma de fogo no Brasil não é proibido. Muita gente vai se assustar agora. Mas eu sempre falo isso para as pessoas. O porte no Brasil não é proibido. O porte no Brasil é extremamente dificultado. Muito dificultado. Mas tem pessoas que conseguem. Tem um porte funcional e tem um porte que a gente chama de porte federal, que é o porte que vem após a posse da Polícia Federal. Até a eleição do ano passado, a gente conseguia fazer a posse somente com a declaração de efetiva necessidade. O que é isso? Você precisava declarar para o policial federal, para a delegacia de Polícia Federal, que você precisava ter uma arma de fogo. Sim. E era uma mera declaração. Por quê? Porque eu moro em Duque de Caxias, porque eu sou empresário, eu trabalho com dinheiro, pago as pessoas, eu tenho que ir ao banco. Então era uma mera declaração. Na época da eleição, o ministro, se não me engano, foi o Fachin, não lembro agora de cabeça exatamente, mas ele fez uma decisão que ele falou assim, olha só, agora não basta só a declaração. Agora você precisa efetivamente comprovar que precisa. A minha ainda consegui fazer com a declaração. Mas eu acho que hoje eu conseguiria fazer com a comprovação, mas eu fiz ainda com a declaração. Então você pedia, comprovava ali a certidão de antecedentes, de idoneidade, trabalho lícito, residência fixa, e aí conseguia tirar a sua posse. Só que depois dessa decisão do Fachin, o que passou a se exigido? A comprovação da efetiva necessidade. E aí isso é muito subjetivo, porque quem vai avaliar é o critério subjetivo do delegado. Então, diferente por exemplo, do CAC, que você cumpre ali os requisitos e não tem que se analisar a parte subjetiva, você pediu, cumpriu os requisitos, você vai ser atirador desportivo, né? A posse não. A posse é o critério que fica na discricionalidade, na faculdade do delegado entender que sim ou que não. Então, o que hoje é fundamento para uma efetiva necessidade? Eu entendo que morar no Rio de Janeiro é uma efetiva necessidade. Sim. Só que essa efetiva necessidade para a Polícia Federal,
é uma efetiva necessidade genérica, é uma efetiva necessidade coletiva. Você precisa comprovar para ter a posse a efetiva necessidade pessoal e um caráter individual seu. O que é caráter individual? Uma ameaça devidamente registrada em delegacia, uma invasão à sua casa direcionado a você, um trabalho que te exija algo além do normal, por exemplo, o que a gente tem conseguido muito no clube, e hoje lá no Patriota a gente brinca que a gente está invicto. Todos os pedidos de posse a gente consegue deferimento, todos, não teve um indeferimento até hoje. Mas você vai falar assim, mas por quê? Porque a gente não faz todos. A gente não está preocupado com o dinheiro da pessoa. A gente está preocupado com um deferimento. Então a pessoa chega lá, tem que passar por mim, a gente marca uma entrevista comigo e eu falo, olha, realmente não tem como pedir para você. Eu não vou pedir por pedir. Eu quero pedir se tiver fundamento. E aí se a pessoa conseguir me mostrar que ela tem fundamento para fazer um pedido de posse, aí a gente faz. Se não conseguir, infelizmente eu falo, olha, não dá, vamos tentar por outra forma, de repente espera um pouquinho para fazer, para ser CAC, mas PF, posse não vai dar agora. Então, voltando, algumas pessoas que conseguem lá geralmente são empresários. E às vezes o empresário ele sai um pouco do normal porque ele é muito visado, ele trabalha com muito dinheiro. Às vezes a pessoa tem a empresa na própria casa e às vezes recebe ali o cliente na sua própria casa. Então ele tem que ter uma proteção a mais. E essa proteção a mais o Estado infelizmente não dá. Não é que a polícia não é preparada, a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre, não tem como a polícia estar em todos os locais. É porque a gente entende, né? Entende então, assim, na minha cabeça, a efetiva necessidade é morar no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, muito grande. Não só Rio de Janeiro, né? A gente fala no Rio de Janeiro porque a gente vive aqui, mas a verdade está muito pior. Sim. Só que, voltando à sua pergunta, posse hoje você precisa comprovar a efetiva necessidade individual. E aí você fala assim, Bruno, isso é tudo que você falou. É para posse? É para posse. E o que é posse? É você ter arma dentro da sua casa. A pronto uso na sua cintura, municiada, mas dentro dos limites da sua casa ou empresa, se a empresa for sua, se você tiver um cargo gerencial. Até onde você pode ir? Até a sua porta. Se for um prédio, se for casa, até o seu portão. Se for um prédio, até a sua porta. Na área comum você não pode. Isso é a posse hoje pela Polícia Federal. Mas eu tenho que treinar com essa arma. O que eu faço? Eu peço uma guia, uma vez por mês a Polícia Federal direciona essa guia para um clube de tiro. E aí você pode ir para o clube de tiro praticar com aquela arma. Hoje não praticar, né? Hoje você tem que ir fazer um curso. Então você tirou a arma para fazer um curso. E aí você me perguntou também sobre o porte. Como que funciona o porte federal hoje? Existe funcional, que é para as carreiras, que é o que o Léo tem. Existe o porte federal. O porte federal é aquele que o cidadão tem. Deveria ter, na verdade, né? Mas aí como é que você pede isso? Você primeiro passa pela posse, conseguiu a posse, você vai pleitear com o delegado o porte. Se você já precisa comprovar a efetiva necessidade para posse, imagina para porte. Então assim, o porte hoje é extremamente dificultado. O que é efetiva necessidade para o porte? É discricionário. O que é efetiva necessidade, de repente, para o delegado entender que precisa desse deferimento? Sei lá, de repente uma tentativa de execução contra uma pessoa. Para que isso ocorra, primeiro precisa ter o perigo, para depois o delegado falar assim, realmente, você está em perigo. Não, mas eu já estava antes. Eu tentei aqui falar que eu tinha um perigo a mais, não, mas aí só dava posse. O porte eu preciso que você sofra algum atentado primeiro, para depois eu te dar. Complexo, né? É bem difícil. Mas o porte sempre foi assim. A posse não, a posse foi um pouco mais fácil. Mas o porte sempre foi dificultado. Não é questão de governo, não disso. É questão de realmente ser muito difícil no Brasil. O porte de arma de fogo. E hoje, se a pessoa conseguir... A posse tem que ser com arma de uso permitido. O que é arma de uso permitido hoje? A grosso modo, para a gente não falar de jaules, nada disso, pistola 380 ou revólver calibre 38. Daí para cima, tudo restrito. Então, se você quer ter uma posse, é de um 38 ou de uma pistola, ou de uma 12 de repetição. Não pode ser automático. Não pode ter uma 9mm na sua casa, porque é de uso restrito. Nossa, bem interessante, né? Exatamente. Só pra gente, pessoal, a gente tá vendo como é que é importante esse bate-papo, essa questão das leis. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão das leis, mas eu gostaria que você conhecesse um pouco do trabalho deles, conhecesse um pouco do trabalho do Clube Patriota e do trabalho que eles fazem, que não só, que a gente já percebeu que é um lugar de família, mas que eu gostaria que você acompanhasse agora. A gente vai colocar um vídeo para você, acompanha com a gente aí. Jarvis, tá aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Ok. Faça uma checagem dos controles. Como quiser.
rapaziada, ó, estamos lançando um desafio referente a essa arma aqui. Como que vai ser o desafio? O desafio você vai dar 5 disparos num calibre 45 com essa arma para acertar uma tampinha de refrigerante. A tampinha ela vai estar lá no fundo do alvo, a 15 metros. Então, se você acertar essa tampinha, você vai ganhar uma camisa do Patriotas. O valor desse desafio, R$25. Vamos lá filmar a tampinha para vocês verem. Pegou a tampinha? Então, ó, lembrando, outras regras. Esse desafio só pode um por dia. Então, todo dia você pode vir aqui e tentar, só que somente uma vez. A tampinha ela vai estar presa, talvez ela possa cair sem estar furada, não vai contar. Tem que estar furada ou, se pegou de raspão, ela tem que estar danificada, beleza? Aguardo vocês aqui. Jarvis, tá aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Ok. Faça uma checagem dos controles. Como quiser, senhor. E aí, Alexandre, vamos lá nesse desafio da tampinha lá? Vamos, temos que ir, né? Você consegue chegar? Claro. Certeiro. É difícil, hein? É difícil, não é? Ele consegue com arma longa, com munição especial, luneta, ele vai conseguir. Então, fala um pouquinho para as pessoas conhecerem ali o trabalho de vocês e assim, a gente viu ali, né, o clube. Fala um pouquinho desse trabalho, do dia a dia de vocês, né? Até mesmo, na verdade, como eu vi ali que você, né, você que estava, né? A gente participa de verdade, participando, né? Isso é legal para as pessoas verem que são, né? Que a gente às vezes as pessoas têm uma distância, né? Um distanciamento, fala, pô, isso não é para mim, sabe? E a gente pode perceber que tudo que é feito com treinamento, com segurança, Sim. a gente pode, né, conseguir desenvolver isso, correto? Sim. Então, hoje, uma pessoa que não tem a CR, depois a gente vai explicar, né, o que é CR, o que é Sinarme. Então, uma pessoa que não tem a CR, que não tem o porte, ela só chega no clube para atirar, ela tem que fazer um curso. Então, ela vai passar pela minha mão ou pela mão de outro professor lá, vai fazer um curso e vai entender como é que funciona. Principalmente regra de segurança e alguns fundamentos de tiro, como é que segura a arma. E a galera tem essa impressão que é muito caro, é algo muito caro. Cara, eu garanto lá, com R$200 você vai ser feliz, a beça, vai dar bastante tiro, vai sair... Menos, às vezes. E vai sair... R$200 ele escolhendo várias armas. E vai sair realizado. Então, qual é a importância do treinamento? Aí vamos tentar levar para a vida real aqui no Rio de Janeiro. Eu entendo que você tem a possibilidade de ter uma arma. Então, no momento crucial, você vai ter que utilizar essa arma, um momento de vida ou morte. Então, no momento desse específico de vida ou morte, você tem um equipamento que é extremamente... que vai resolver ou vai piorar tudo. E qual é o seu papel nisso? Cara, treinar. Se eu tenho um equipamento que é extremamente eficiente, só que se ele estiver na minha mão e eu não tiver nenhum tipo de treinamento, não vai adiantar nada. Sim. Então, o foco lá no Patriotas, lá, se você chegar lá hoje, a gente não vai cobrar treinamento, cara. Porque vai ter clube que você vai chegar e a galera vai falar assim, não, para fazer um treinamento é tanto. Para mim não faz sentido. Por quê? Eu não vou segurar informação que pode, de repente, te salvar, cara. E se eu te tratar bem, você vai voltar. Sim. Então, lá, independente de quem é, o cara vai chegar, ele vai ter um treinamento. Ele tem que sair melhor. Ele tem que sair melhor atirando. E o que você falou, eu atiro, mas eu sou instrutor. O Bruno é advogado, atira pra caramba. Você vai chegar lá, o meu pai atira, todo mundo atira. Então, quem tá ensinando, o menino que faz a munição lá, o Iago, é o nosso 01 atirando, cara. O moleque atira pra caramba, atira pra caramba. O tratorzinho. O nosso trator lá. Então, a gente tem essa filosofia de, cara, todo mundo que entrar lá, se quiser, vai sair melhor no tiro. Então, isso com o quê? Com treinamento. Entenda que o tiro é igual um esporte. Se você pegar lá o jiu-jitsu, você vai começar na faixa branca e vai galgando para daqui a pouco virar um atleta. Então a gente tem o Rafael, que, sei lá, tem o quê? 1 ano de clube? 1 ano. É o nosso atleta lá e já ganhou várias coisas, cara. É campeão de tudo que ele tá fazendo aí, ele sempre traz a medalha. E é um cara que tem 1 ano de tiro. Legal, legal. E é tão bom a gente estar comentando e falando sobre isso para tirar um pouco do tabu. Porque no senso comum, né, as pessoas elas são um pouco assustadas. Quando a gente fala sobre arma de fogo, no senso comum, né, principalmente as pessoas que vão assistir a gente depois em casa, vão ver, elas pensam assim, não gosto de arma. Né? A gente vê que um grande número de pessoas tem, mas pela própria violência, pela própria questão de falta de regulamentação, de informação, né? Porque a mentalidade dela é a mentalidade das pessoas que estão fazendo a utilização dessa arma de fogo, mas que não tem... De modo errado, fora da lei, de forma complicada. Então, para ela,
é a arma. E a gente quer colocar aqui que o problema não é a arma, É a o problema pessoa. é o ser humano. É isso. Exatamente. É isso. É Esse ser humano que precisa se melhorar. É né? isso. Acho que você pensa sobre isso. Então, isso daí é normal. A gente chega lá. O que é o nosso cenário lá? Às vezes vem um casal, o homem está muito afim de atirar, né? Porque a maioria das vezes o sexo masculino ele gosta de arma e a mulher ela tá meio reticente. Uhum. Aí quando você começa a apresentar informações, você leva ela para uma sala de aula, mostra a regra de segurança, mostra que é seguro, aí ela começa a despertar. Pô, e mulher, eu sempre falo que ela, na maioria das vezes, ela vai tirar melhor do que o homem. Por quê? O homem às vezes vem com ego, já vem com um monte de... Ele já tirou. Então, pô, aí eu tô explicando pra ele, eu sou muito novo. Aí ele, pô, já tira muito tempo. E por que esse moleque tá explicando pra mim? Aí, a mulher não, o que você falar, ela vai fazer. Então, normalmente, no final, ela tá extremamente empolgada, quer voltar mais, o alvo dela, os tiros estão todos concentrados. Então, assim, já quebrou o tabu. Ela já... É difícil chegar alguém lá e não ser... Vai ter, claro que vai ter pessoa que vai atirar e fala, pô, gostei, não vou voltar mais. Mas, cara, a grande maioria atira, fala que vai voltar, porque falta informação de chegar. E às vezes vem com preconceito. E lá vai ver que, cara, é um equipamento, é como uma faca, você vai pegar. Pô, foi a primeira medalha do Brasil. O tiro, a gente tem que tentar, é porque o problema é que também a gente está no Rio de Janeiro, né? Então tem a questão de violência, tem todo a pessoa já vem com toda uma carga quando chega lá. Agora, se ela esquecer um pouquinho de botar um pouco de lado e pegar o esporte tiro, cara, quem não quer botar uma latinha e tentar derrubar a latinha com alguma coisa? Se fosse um estilingue, a pessoa ia querer. Então é algo muito satisfatório da pessoa chegar com preconceito de, pô, viu uma arma, ficar nervosa e no final tá acertando a 15 metros uma obreia. Pô, isso é muito maneiro. Muito legal, maneiro. Legal. Alexandre, tem um pessoal que está com a gente aí, né? Sim. Tem Então, pergunta também? Ainda não tem pergunta, não, mas nós quem temos tá com a aqui a Georgina Rosa. E... Essa aqui é patriota. É patriota. Mãezona. Né? O Thiagão, o Thiago também está aqui online aqui. Botou Hope, boa noite. Thiago é fera no tiro. Thiago é fera, né? O Carlos Augusto, né? É o Guto. É o sócio pai do Léo. É o meu pai. Bruno Guerra esse e sou a eu. Daniele Rangel. Ainda não temos perguntas, né? Pessoal, olha só para deixar claro para vocês, tá? Se vocês quiserem tá fazendo alguma pergunta, é importante, porque isso vai ajudando a gente a fazer o programa e desenvolver as coisas acontecendo, tá? De uma forma bem tranquila, tá muito legal aqui o papo com eles aqui. Só para a gente ir já indo um pouquinho dentro desse direcionamento. A pessoa está aprendendo, tá lá no clube, de repente ela chega... Quem é que tem um limite específico de idade que pode participar, não pode? Só para as pessoas entenderem quem é que esse limite de idade talvez que pode tá querendo tirar a posse, né, o aporte assim, como é que fala um pouquinho sobre essa questão da idade, assim, a gente consegue? Sim, claro. Posse hoje é acima de 25 anos. Porque o que é a posse? Diferente de CAC, quando você faz seu documento, você é colecionador, atirador e caçador. Você tem um documento você tem uma habilitação disso. Então, se você não quiser ter arma, você não precisa ter arma. Você pode ser o atirador sem ter arma. Então, você pode ser CAC acima de 18 anos. A posse não. A posse é uma compra de uma arma. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero tirar a posse, mas eu não quero comprar arma. Não, mas a posse é a compra de uma arma. Então, você pede à Polícia Federal o quê? A aquisição de uma arma de fogo. Sim. Então, toda pessoa hoje no Brasil, para adquirir uma arma de fogo, ela precisa ter 25 anos. É a idade mínima para ter uma arma de fogo. Agora, se a gente diferenciar a posse agora para o tiro desportivo. O tiro desportivo é diferente. O tiro desportivo a pessoa pode praticar acima de 14 anos pela nova legislação. Nova legislação que eu digo é essa atual, decreto 11.615. Boa. Então, acima de 14, essa é a nova. Então, assim, se a pessoa tiver acima de 14 anos, ela pode ir lá participar. Mas vamos lá, tem um adendo. De 14 a 18 anos, ela pode participar com autorização judicial. Abaixo de 14 anos não pode. Tá? Abaixo de 14 anos não pode de maneira alguma. Obviamente que vai ter gente que vai pedir, judicialmente o juiz vai conceder, mas pelo novo decreto não. Acima de 14 anos até 18 você precisa de uma autorização judicial. Acima de 18 anos você pode atirar, acima de 18 anos você pode ser CAC, mas só vai poder comprar a sua arma acima de 25 anos. Entendi. Para poder ter no seu acervo. Entendi. Essa é a idade hoje. Entendi. Agora, lá no clube, se perguntar, Bruno, lá no clube como é que funciona? A gente deixa atirar acima de 18 anos. Entendi. Qualquer pessoa pode frequentar o clube. Entendi. Com qualquer idade. Entendi. Qualquer idade mesmo. Entendi. Mas a área de tiro só entra acima de 18 anos. Ah, legal. Entendi. A área de tiro só depois. Entendi. Eu vou chamar mais um comercial e a gente vai voltar aí com acredito que vai ter perguntas. Já tem pergunta, temos. Fica com a gente aí, a gente já volta aí. Tá tão legal esse papo aqui, tá bom? A gente já volta aí. Pra que pagar caro?
A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais. E mais assistência 24 horas, com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia. Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. Então, pessoal, mais uma vez aí vocês assistiram o comercial da Atom, Atom Proteção, a proteção inteligente. Nós estamos localizados dentro do Shopping Nova América, em Del Castillo, né? E ainda estamos com aquela condição, a promoção, né? Black Friday, sem adesão zero, totalmente zero, sem instalação. Você que quer adquirir a proteção para o seu veículo, para a sua moto, para a sua bicicleta, para botar também ali para monitorar o marido, né, a mulher, também temos rastreador. Isso vai dar tá? também. Vamos lá. A partir de R$ 39,90 você consegue ter totalmente controle do seu veículo, proteger o seu bem, tá? E só chamar no direct, fazer contato através do WhatsApp, através do nosso site atom.org.br, tá bom? Que vai ter um consultor para poder te atender de imediato, tá bom? Tem perguntas aí? Então, nós temos aqui a pergunta da Mary Paixão. É crime portar arma de Airsoft? Airsoft. Isso. Tá, vamos lá. Arma de Airsoft, até o último decreto, você precisava ter a sua habilitação, você precisava ter a sua nota fiscal no seu nome, né? Nota fiscal no seu nome, você estava tranquilo. Só que a gente começa a pensar no caráter subjetivo de você andar armado com uma arma de Airsoft. Vamos lá. Ela disse portar arma de Airsoft. Portar, que eu entendo, é você estar com a arma no coldre ou na cintura. Então, se a pessoa está com uma arma de Airsoft na cintura, por si só, hoje, eu entendo que não seja crime, porque ela não é uma arma de fogo. Só que a gente, olhando o novo decreto, eu não vou lembrar, obviamente, o artigo agora que o decreto é muito novo, lá vem dizendo que a arma de Airsoft, tanto de pressão quanto de... É pressão ou é mola ou ar comprimido? Ar comprimido. Uma das duas. Se o calibre for acima de 6 milímetros, é de uso restrito. Só que não regulamenta. Tá, é de uso restrito, mas o que eu preciso ter para poder ter essa arma? CR. Mas no CR não tem o porte de trânsito mais. Então, se o CR não tem porte de trânsito, a arma é de uso restrito, e você não tem habilitação para isso, então acaba sendo porte de arma de fogo. Eu nunca vi. Eu estou na advocacia criminal há 13 anos, eu nunca vi isso acontecer. Até porque a pessoa ou estava com ela na mala para ir praticar Airsoft, ou não estava com arma de Airsoft na cintura, porque não faz sentido você estar no Rio de Janeiro com uma arma de Airsoft na cintura. Só de você estar sem nada, você já está correndo risco. Se você tiver com uma arma, você está correndo também risco. Você está com uma arma de Airsoft para quê? Mas assim, sem julgamentos, óbvio, voltando aqui, acalmando tudo, tem pessoas que vão na rua com arma sem munição, arma de fogo sem munição, para estar com ela na cintura por estar. A gente entende que é um risco que a pessoa está trazendo para ela, mas assim, não estamos aqui para julgar, a gente está aqui para orientar. Eu falo hoje que o filiado do clube, ele não sai ali sem informação. Se ele errar, ele vai errar sabendo. Então, Bruno, eu vou botar um pouquinho vamos botar um pouquinho de pimenta aí nesse negócio, né? Tem munição com pimenta, né? Só pro pessoal, assim... O cara, ele tirou ali o CAC dele, né? E ele tá indo pro stand, vamos dizer assim, tá indo lá pro clube dele. E aí, de repente, esse cara, ele é pego de uma forma como não deveria estar. No caso, que é talvez com ela na cintura, portando, municiada, né? Eu aprendi aqui com que o Thiago, né, aluno de vocês, falou que é arma quente, né? Não é isso? É isso. E aí chega a autoridade policial, e aí vamos dizer que às vezes a gente sabe que acaba não levando, mas isso é crime. Sim, crime, porte legal de arma de fogo. Hoje em dia, eu volto a dizer, com o decreto novo tá tudo muito vago ainda. Obviamente que isso tá muito claro que é crime. Mas isso acho que vai ser regulamentado na próxima regulamentação, que está para sair em alguns dias, mas já há alguns meses. A gente nunca sabe quando vai ser. Sabe que está próximo. Mas, enfim, a sua pergunta sobre estar com a arma na cintura. Sim, hoje o decreto 11.615
ele fala que a arma, tanto de posse quanto do CR, ela tem que estar desmuniciada, ela não pode estar a pronto uso, e a munição tem que estar em um recipiente separado. Então, muita gente tenta burlar essa interpretação. O que é burlar essa interpretação? Às vezes você está com a sua arma vazia do seu lado e o carregador cheio. Aí você vai falar assim, não, mas quando eu for parado, eu esvazio o carregador e coloco na arma. Vai ficar a critério do policial te levar para a delegacia preso ou não. Quando a pessoa pergunta assim, Bruno, o que eu faço para ficar mais tranquilo? O que eu faço, Bruno, quando eu vou para o clube? Eu moro aqui em Caxias, o clube é no Pilar. Eu coloco a minha arma na caixa dela, uma MBL na caixa, aquela caixinha feia que ela vem, coloco ela dentro da caixa, sem munição, e a munição vai dentro da mochila em outro compartimento. Os dois na mala do carro. Se o policial falar que está a pronto uso, meu irmão, ele tem que ser muito fera. Sim. Porque, assim, eu acho que nem o Léo que treina isso todo dia não consegue. Então, assim, é difícil. Então, vai ficar a critério do policial. Então, para você não levar essa subjetividade para o policial, você anda da maneira mais correta. E aí, você perguntou sobre qual o crime. É o crime de porte legal de arma de fogo. Hoje, geralmente, dificilmente a pessoa vai andar com uma 380. A pessoa sempre vai estar com uma 9, uma 40, uma 45. Então, certamente vai ser um crime de porte legal de arma de fogo de uso restrito. E porte legal de arma de fogo de uso restrito não cabe fiança. É isso que muita gente não está se atentando. E muita gente gosta do esporte e está fazendo isso. É muita coisa que você tem em jogo por conta de um porte. Detenção aí. Preso. Você está preso, você vai ser. Não tem fiança de uso restrito. Você está preso, não tem fiança, é levado para presídio, depois você vai ter audiência de custódia. Geralmente sai na audiência de custódia, se você tiver um bom advogado, juntar. Mas aí. Mas você já ficou preso 2, 3 dias. E perde o porte. E aí é suspenso na hora. Naquele momento, você já perdeu. Então, rapaziadinha, fica ligado, hein? O Bruno, ele falou todo o aspecto técnico, né? Cara, a gente entende. Rio de Janeiro, Caxias. Sim. O cara às vezes tem mais de uma arma, vai trazer a arma dentro do carro, aí vai vir um cara com 38 capenga e como é que... Cara, infelizmente hoje é isso. Qual é o nosso papel como clube de tiro? Mostrar a lei. Cara, a lei é essa. O que você vai fazer com isso tá fora do meu julgamento, mas a lei é essa. É claro que a gente entende a realidade de cada um de quem não tem porte. Pô, eu tenho porte, então eu ando 24 horas armado. No Rio de Janeiro. Aí a gente entra em outro aspecto. Cara, isso é de cada um. Todo mundo que chega lá no clube, que vai falar de arma, a primeira coisa que eu falo antes de arma é um assunto, eu falei, cara, tenta pensar no carro blindado. No Rio de Janeiro hoje, a gente tinha uma loja de carro, né? É de suma importância. Então, toda a nossa família anda de carro blindado há muito tempo. Aí você vai falar, pô, cara, mas tem que ver a realidade de cada um. Um carro blindado hoje, 0, é muito caro. Agora, se você pegar um carro, um 2011, um Corolla 2012, você vai conseguir um preço acessível e vai andar mais tranquilo no Rio de Janeiro, cara. Pô, o Rio de Janeiro é complexo, tem gente de bico, que o pessoal fala que tem, de fuzil. Tem. Mas, cara, é mais uma barreira contra isso, entendeu? Então, todo mundo que chega lá, a gente tem essa vivência, porque o meu pai é um cara que tem o porte federal, né? Então, é um civil que sempre gostou de arma e lutou muito para ter esse porte federal. Então, a gente sabe da dor da galera. E aí vem um aspecto técnico, que é o Bruno mostrando, porque o pessoal também, às vezes, é descolado da realidade, acha que não vai acontecer nada. Aí vem um toque de realidade. Ó, é isso, vai perder o porte, vai ficar preso, não tem fiança, aí a pessoa já... Mas a gente entende a dor da pessoa, entendeu? Só que o nosso papel é explicar o que está na lei. Então, aproveitando o que você está falando aí sobre essa questão de ter essa consciência, né, que a rapaziada tem que ter, o pessoal que compra uma arma mais longa de airsoft e aí tenta, de repente, dizendo que existe uma legalização, como é que funciona isso? O Bruno falou o aspecto técnico, né? O que hoje está acontecendo no Brasil, a galera está defendendo que o airsoft ele pode servir para arma de defesa. Você comprar um airsoft, ter em casa e se defender com aquilo. Na minha opinião, Leonardo, não tem cabimento, porque a balística hoje no Brasil, o que é a balística? É uma ciência que estuda como que a munição vai, o que vai acontecer com a munição a partir do momento que ela sai do cano da arma. O que vai acontecer? O aspecto fora do corpo da pessoa e no corpo da pessoa. Então, a galera tem medo hoje de um calibre 380, que antigamente todo mundo portava 380 e hoje falam que é um calibre anêmico. Aí você imagina pegar um airsoft, que é um calibre menor do que a 380. Aí a galera fala, pô, mas
38, um tiro você derruba a pessoa. Cara, não é assim. A balística tem muito mito, muito por causa de Hollywood, né, dos filmes, sim. Muito porque a galera não entende que é uma ciência, porque o tiro quando sai da arma vai depender do cano da arma, da angulação que ela vai sair, da raia, qual tipo de munição, da ponta do projétil, aonde que vai bater no corpo da pessoa, se vai desviar, se tem muito vento, se tem um anteparo antes. Então são várias coisas. Às vezes uma pessoa toma um tiro de fuzil e sobrevive. Agora você imagina você botar a segurança da sua família num airsoft. Então é complicado. O que eu falo? Cara, compra uma arma. Vai lá no Patriotas, o Bruno vai fazer a entrevista e compra uma arma e bota uma arma de posse em casa. Legal. Que vai te dar uma segurança muito maior. E treina. Sempre... vai estar ali seguro, vai estar amparado pela lei, vai estar de uma forma mais tranquila. Agora não conseguiu nada disso, parte para soft. Então, se não tiver nada, é o que você tem, cara. Então isso aí, mas tem outras coisas melhores para isso. Pessoal, fica com a gente aí, vou chamar mais um comercial rapidinho e a gente já volta aí com muito mais para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Olá! Curso náutico para lancha e jet. Aula gabarito gratuita. Liga para mim. Vem para cá. Forte abraço, tudo de bom. Então, pessoal, como vocês acabaram de assistir esse vídeo do Mauro, tá? O Mauro, ele é mestre lá da Capitania dos Portos, tá? Ele fica dentro do Yacht Club, lá em Itacuruçá. Você que gostaria, tá, de estar tirando a sua habilitação de jet de lancha, tá? Você pode me procurar, tá? Me adicionar no WhatsApp, DDD 21 979 16 5044. Tá? E o Mauro está disponível para dar todo o suporte, tá? Em relação à prova, que não é fácil. A prova de arraiz amador são 40 questões, tá? Aplicado pela Marinha, e não é fácil. Tá? E o Mauro tem... ele diz que é aula gabarito, para poder te ensinar a fazer a prova, tá? Com expertise. E pode ter certeza que é 99% de chance de ser aprovado, tá bom? Eu fiz, passei ontem, já estou com a minha habilitação e vou mandar de jet. Isso aí, né? Cara, empresário é outra coisa. Um dia eu chego lá. Então, pessoal, vamos aproveitar que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão, né, da subjetividade. Acho que é até importante a gente já entrar nessa questão sobre a importância do teste, do teste psicológico, não só dentro da questão da própria Polícia Federal, que coloca como regulamentação, e também a diferenciação para as Forças Armadas, inclusive o CAC que está ali pelo Exército. Como que a gente pode estar falando com esse entendimento acerca da importância dos testes psicológicos? Quer começar? Pode ser. Então o laudo psicológico, ele é o mesmo para os dois. É só o psicólogo que vai ter que diferenciar na hora de ele emitir o certificado, mas o laudo é o mesmo. A gente tem até uma crítica lá no clube, né, que é a nossa irmã do Léo, que ela trabalha lá e é psicóloga, e ela fala que realmente o laudo psicológico, ele é muito simples para a importância que é ter uma arma de fogo. O laudo psicológico é o mesmo tem um nome que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é o mesmo do Detran. Então, assim, hoje é um laudo muito simples para algo muito sério. Sim. Obviamente que a gente imagina que deveria ser algo mais restrito, mas infelizmente não é. A gente costuma, são avaliações dos construtos que são regulamentações pela Polícia Federal, né? E aí, assim, às vezes a gente vai estar avaliando ali na pessoa um construto de memória, de atenção, a questão da personalidade dela, mas esse é até dentro dessa questão da avaliação psicológica, eu acho que é importante, quando a pessoa está tirando, né, ali uma habilitação, a gente está falando de uma habilitação, ela tem ali uma habilitação que vai ficar durante 5 anos para ser renovada. E aí eu acredito que tenha o veículo, ele também é uma arma e precisa ter um manuseio de forma concreta. Mas uma arma de fogo, né, ela também, eu acredito que dentro dessa avaliação, né, que é feita, existe uma renovação, se eu não me engano, que é de 3 em 3 anos. Que a pessoa 3 tem que CR, 5 para posse. Isso. Como é que vocês veem essa questão da avaliação psicológica dentro dessa
dessa questão da pessoa estar apta, não estar, né? A gente estava falando alguma coisa ali antes, ali justamente sobre a questão do militar. O que você pode falar disso, né? Então, eu tenho a minha opinião, né? Eu não sou formado em psicologia, a gente estava trocando essa ideia antes. Assim, hoje é parecido com a habilitação de carro. Então, no meu ver, funciona, porque o carro hoje mata mais do que tiro. E, assim, mas qual é o aspecto técnico para dizer se a pessoa não vai surtar daqui a 2 dias? Então, a galera fala muito disso. Pô, a pessoa que tem arma, ela tem que ter um psicológico diferente, mas ela já está dirigindo o carro. Só para a gente poder dar um adendo aqui, quando a gente fala que o carro mata mais do que tiro, a gente está falando de tiro de pessoa legalizada, regulamentada, direitinho, né? Porque no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro a taxa de homicídio é de 60 mil, mas no mundo o carro mata mais. O acidente de trânsito mata mais. Sim. Se colocar a arma legalizada é mínimo. Não, sim, isso, por isso que eu quero que as pessoas entendam, porque quando a gente fala de arma, as pessoas, é inconsciente, a pessoa ela vai associar a arma de fogo para, na verdade, aquele camaradinha que tá lá, crime e tudo mais. O crime, né, e a gente tá falando de uma outra coisa aqui, a gente tá trazendo uma outra consciência. É difícil dissociar isso, né? Desassociar, mas é esse exercício que as pessoas têm que fazer. Tem que fazer. Para o cidadão de bem. Sim. Né? Não, então, como eu falei, é complexo. A gente estava conversando antes, você como psicólogo, como é que a gente determina que uma pessoa é sã? A pessoa, o que ela tem que ter para ter uma arma? Que, assim, eu já, como instrutor, como a parte técnica, eu entendo que a arma é para todo mundo, cara. A arma é para todo mundo. Só que, assim, se a pessoa quiser, ela vai ter o aspecto técnico. O exame psicológico, não sei se deveria ser mais, se o tempo deveria ser menos, mas já tem algo. Sim. Então, para a pessoa tirar uma habilitação, é parecido. Então, no meu ver, tá tudo bem. Porque vai ter... Quantas pessoas que você conhece que dirige e que você acha que não era para dirigir? Sim. Então, é complexo. Hoje a pessoa tá bem. Daqui a 3 dias ela pode ter um surto psicótico. E aí? Então, assim, é melhor do que não ter nada. Eu entendo que é melhor do que não ter nada, mas assim... Eu acho que não tem que ser uma super pessoa para ter arma. Isso tem que ser... a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas falam, cara, não é todo mundo que tem... não está habilitado para ter arma. Não, a parte técnica, ele se habilita. A mental, ele consegue se habilitar. Mas se a pessoa não quiser ter, não tem problema nenhum. Mas quando você bate um carimbo lá e fala que só algum certo tipo de pessoa tem que ter arma, eu não sou muito disso. Por quê? Ó, veja que hoje no Brasil só se pode comprar uma arma com 25 anos. O que o Bruno falou, né? Um cara só se pode comprar com 25 anos. Uma pessoa que passa por um concurso da polícia com 18 anos, ele vai ter uma arma na cintura. Então, esse cara, ele é diferente do cara que está com 19 anos. Então, ele tem um curso de formação dele. Mas quem é militar sabe que o curso de formação não vai mostrar um aspecto técnico, surreal. A gente consegue fazer isso com um garoto de 18 anos. Então, assim, é subjetivo. Eu vou fazer um pouquinho o outro lado. O outro lado, do pessoal que tá do outro lado, porque eu acredito que as pessoas estão lá, elas vão ficar pensando dessa forma, né, do senso comum. Que a gente acabou até de assistir um videozinho que a gente estava falando aqui, de um rapaz que ele foi numa loja... Né, para poder comprar uma arma, não sei como é que estava ali, como é que ele estava fazendo, e que de uma forma acidental ele acionou e deu um tiro no amigo que estava do lado. Isso. Então, assim, o que a gente quer trazer talvez é o dano letal. Que, por exemplo, o carro ele é letal? Ele é fatal, a gente sabe dessa consciência. Mas as pessoas elas têm um medo da questão da letalidade que uma arma de fogo ela pode trazer numa outra pessoa. E aí a gente percebe que no senso comum, estou dizendo assim no modo... Porque eu sei que vocês estão ali trabalhando, eu sei que vocês estão manuseando, vocês estão treinando, vocês estão debaixo da lei, mas a gente está falando para a população que talvez está bem distante dessa consciência que a gente precisa trazer para cá. Sim. Para trazer essas pessoas que pensam da importância do teste psicológico, da importância que as pessoas estão sendo avaliadas ali. É importante saber que tem. A galera nem sabe que tem, né? Sim. Acha que é só chegar ali. Além do teste psicológico, ele tem que fazer um teste prático. Então ele tem que passar ele tem que acertar o alvo lá a determinada distância, ele tem um mínimo para acertar, ele faz uma prova. Então não é assim, não é a pessoa chega, eu quero comprar uma arma. Não, tem todo um processo, ele tem que fazer uma prova teórica, tem que fazer uma prova prática, tem um laudo psicológico. Hoje no Brasil funciona assim. Então se a pessoa é zero, ela não sabe, hoje é assim. Claro que a gente tem
o brasileiro, ele tem que entender que ele é bombardeado o tempo inteiro por questões políticas e tudo mais. Então, arma é algo letal? É. Mas se eu entrar com 38 aqui, eu vou ter 8 tiros. Se eu entrar com a faca, eu vou ter infinitas estocadas. Então, a faca é extremamente letal. Que também precisa, dependendo da faca, ela também precisa também de uma regulamentação para ela. Então, eu acho que não tem que ter regulamentação. Porque senão a gente vai estar regulamentando. Aí regulamentou a faca. Aí daqui a pouco o cara entra com o martelo. Vai regulamentar a pedra. Regulamentar a pedra. É porque, olha só, o que acontece? O carro, ele regulamentar o ser humano. É o ser humano. Você entende que é o ser humano? O carro, ele mata muito, mas ele foi feito para dirigir. A faca mata muito, mas foi feito para cortar um alimento. A arma, ela foi feita para defesa. Então, ela não tem outra finalidade. Legal. Então, a pessoa só liga isso a uma morte, de repente. Legal. Só liga isso a um ferimento. Legal. O carro liga para direção, para você levar você para outro lugar. A faca, de repente, fazer algum alimento. A pedra para fazer paralelepípedo no chão. A arma não, a arma só tem essa. E a mídia toda hora bombardeando notícias usando arma de fogo. É isso. Porque existe uma midiática hoje que ela leva uma informação que só apresenta no senso comum, na verdade, ela... A parte negativa. A parte negativa. É isso. Eu acho que é esse bate-papo, esse diálogo que a gente está tendo aqui, é justamente para desmistificar isso, para mostrar para as pessoas que ela precisa sim ter esse conhecimento e saber que é a pessoa que está ali. Sim. E como que está essa pessoa, talvez, fazendo, né, essa avaliação. Tem as perguntas, né, Alexandre? Nós temos aqui do Irlan Ferreira, né? Ele colocou aqui. Fala sobre os novos CR que ainda não estão saindo. Estou na espera ainda. Isso é uma treta. A Daniele Rangel colocou: Bruno, estou querendo a posse para o meu estabelecimento. Opa. Tá? O Anderson Lima Matos colocou aqui: quem fez tatuagem do clube tem munição grátis? Eu vou pra lá. Ele tatuou o símbolo do Patriota. Ele tatuou o símbolo do Patriota. Pra você ver como que a galera gosta lá do clube. O tema tá tão interessante que até o nosso câmera, ele botou aqui, ó, Carlos Santana. Ter airsoft em casa para defesa patrimonial é crime? Defesa patrimonial é crime em casa. Vamos para a primeira. Qual foi a primeira? A primeira é do CR. Tá. CR, ele estava saindo normal até o final do ano passado, saía com um recorde de 10, 15 dias. A gente tem um recorde lá no clube, acho que foi a minha esposa, 13 dias, foi muito rápido. Ela fez o processo e saiu. Isso no final do ano passado. Mas quando mudou o governo, suspendeu todos os CRs. Está suspenso. Um decreto 11.366. Quando veio o decreto novo, que veio agora em julho, se eu não me engano, foi o 11.615, ele regulamentou o CR. Ou seja, ele liberou para que as pessoas voltassem a fazer o CR. Só que ele joga a competência do Exército para a PF. E aí, no primeiro momento, a PF fala assim, opa, não tenho gente. Nova Iguaçu, que é responsável pela Baixada toda, só tem 2 pessoas. Então, como é que ela vai analisar CR e vai analisar tudo? Então, de bastidores, a gente tem informação de bastidores, que a PF falou, não, peraí, não dá. Não tenho pessoas, não tenho tempo para isso. Então, segura um pouquinho aí, porque essa informação eu não vou conseguir cumprir, não. Volta todo mundo a conversar. Apesar de o CR estar regulamentado, liberado, não está na prática. Você não podia, pelo sistema, você não tinha nem onde alimentar o sistema para pedir o CR. E aí isso foi aberto. E agora a gente tem um sistema para alimentar, que é o CIGECORP. E aí a gente consegue lá colocar os requisitos que a gente tem hoje, que está no decreto. Certidões, laudo de tiro, laudo psicológico, a gente coloca no sistema. Só que não está sendo analisado, está sendo colocado numa fila e essa fila vai andar em algum momento. Não é o momento ainda. A gente até imaginou que isso fosse andar só quando fosse para a PF. Mas não, a gente viu um anexo agora da portaria nova que o Exército vai continuar analisando até setembro, mais ou menos, os pedidos, que isso gradualmente vai para a PF, mas não é o momento ainda. Então, respondendo ali a pergunta do Irlan. Irlan, vai sair, só que a gente não sabe quando e não depende da gente, infelizmente. Está para sair uma nova regulamentação que eu creio até que não vai mudar os requisitos. Vai só liberar a questão de sistema. Mas a gente, infelizmente, a gente queria dar uma resposta mais precisa, mas não tem como. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Isso. A outra pergunta é do Carlos, né? Foi do Airsoft. É aquilo que eu falei. O Airsoft até 6mm eu entendo que só tem que ter nota fiscal no seu nome. Acima de 6mm, como é calibre restrito, talvez na nova regulamentação vai exigir algum tipo de CR. A gente não sabe ainda. De repente, só o CR que a pessoa já tem já é necessário. Ela é calibre restrito, então a pessoa deveria ser atirador nível 3. Fica tudo muito vago ainda, infelizmente. Quando a gente tem ausência de lei, a gente fica
fica vendido. Compra 380. É melhor comprar 380. Mas assim, é o que eu falo. As pessoas às vezes ficam me perguntando, Bruno, mas dentro de casa, o meu marido tem a posse e ele não está em casa, eu sei a senha do cofre. Se eu abrir ali e atirar no ladrão, eu cometo crime? Você vai cometer crime. Sim. Só que tem a legítima defesa. Você vai falar assim, mas peraí, mas a arma é do meu marido. O que é legítima defesa? É você usar dos meios moderados para repelir injusta agressão sua, a direito seu ou de outra pessoa. A faca estava disponível? Tá, você poderia fazer com a faca. A televisão estava disponível? Tá, você poderia atacar a televisão. A arma estava disponível? Tá, você é senha, então você poderia fazer com a arma. É o meio que você tinha necessário. Se você fizesse isso com qualquer outra coisa, ninguém ia te julgar. Mas porque você fez com a arma, alguém vai falar assim, será que é crime? Sim. Ninguém ia perguntar se fosse com a faca. Mas sendo com a arma, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Que a pessoa, na verdade, que está em casa, talvez até os familiares ali, com essa consciência de participar, saber os direitos, né, de uma pessoa que invade ali, e a pessoa fazer isso em legítima defesa, ela está amparada pela lei. Tem um curso para isso, o nome é Home Defense, ou Defesa Residencial. Tem um curso para isso? Ano que vem a gente deve botar lá, porque é você treinar a família toda, se caso alguém invadir a sua casa, como é que você vai repelir isso, o que eu vou fazer, onde que é o lugar mais seguro, como que eu vou fazer os disparos, se eu fizer o disparo, o que eu tenho que fazer depois, tem todo o aspecto jurídico. Igual hoje no Brasil, o que eu falo? Tenho arma, tem um bom advogado criminalista que entenda de arma de sobreaviso. Porque a gente sabe do aspecto jurídico, sabe como é que é o Brasil, e, cara, tem que ter alguém que entenda. Por isso eu indico o Bruno para todo mundo. Porque legal. A insegurança jurídica que a gente tem hoje no país, por mais que o cara esteja amparado na legítima defesa, cara, é complicado. É complicado. Então tem um bom advogado para orientar. É por isso que a gente tem que ser patriota, né? É isso aí. Lá a gente fecha tudo, né? Só para dar a informação completa. Se a pessoa maior de idade residente na casa usa a arma, não é crime. Mas se o menor utilizar da arma, aí passa a ser crime. Não para o menor, porque ele usou dos meios necessários, mas para o dono da arma, porque vai ser chamado omissão de cautela. Mesmo legítima defesa? Mesmo legítima defesa. Para o cara que deixou a arma. Para a pessoa, não. Para quem fez a legítima defesa, está na legítima defesa. Mas para quem omitiu a cautela, não pode. Tanto que na declaração de local seguro que a gente coloca, a gente fala, eu tenho um local seguro na casa que nem o menor de idade, nem pessoa com deficiência mental vai ter acesso. Ponto. Então essas pessoas vão ter acesso, se não o deficiente mental, né, mas o menor de 18 anos tendo acesso, 17 anos e 11 meses, teve acesso, matou ali em legítima defesa, ele não vai responder, mas o pai vai responder porque teve uma omissão de cautela. Sim. Essa é a legislação que a gente tem hoje. Bacana, show, muito bom. Show, muito bom, cara. Tem mais pergunta, Alexandre? Então, na realidade, a Daniele botou aqui, o instrutor Léo me deixou muito segura, a ponto de eu passar a não ter medo de arma, e sim respeito. Entendi a responsabilidade e de um manuseio de uma arma. Pô, muito legal. Bacana. Qual é o nome dela? É Daniele Rangel. Daniele, muito obrigado pela sua afirmação aí, né? Porque essa é a ideia aqui do Humanamente, a gente trazer, levar informações para as pessoas e tirar um pouquinho desse conceito que assim, é a mídia, né? Que existe por trás, a gente tem uma mídia que ela faz ela força um tipo de pensamento e a gente mostrar aqui o direito desse ser humano. De repente é só informação. Chegando a informação, a pessoa entendendo, ela vai... se a pessoa estiver aberta para trocar uma ideia, né? Ela de repente vai perceber que tem um outro lado. Tem um lado técnico, tem um lado emocional, então ela vai conseguir. A Daniela é uma lá que chegou, normalmente chega nervosa, acha que não vai conseguir, e, cara, com calma, com você ter a confiança de mexer no equipamento, saber que não vai se machucar, e depois vai gostar, tenho certeza que vai voltar, vai dar tiro, vai gostar. Então, eu tive assistindo ali, tava dando um vídeo seu, e você estava ensinando, na verdade, sobre, eu não sei qual é o equipamento que você estava utilizando, mas você estava falando que a pessoa estava fazendo uma empunhadura e estava com uma mão... no decoque, na tecla. Aí não sai tiro. Não sai tiro. Né? E aí depois tirou o dedo. Fala um pouquinho sobre essa questão assim, de talvez aí de algum fato, alguma história de ter acontecido lá, em que essa orientação, essa informação que vocês trazem lá, trouxe até uma consciência melhor para a pessoa na questão do que aconteceu. Existe alguma história, algum fato específico lá no clube de vocês que aconteceu? Da pessoa tá manuseando, tá de repente ali com a mão presa, e aí por alguma coisa, de repente ela ficou nervosa.
Tem algum fato, alguma história então, assim? O que a gente tem lá, tem algumas histórias, né? Lá a gente tem uma pista de tiro. Toda quinta-feira a gente monta um circuito e a pessoa ela tem que entrar nesse circuito, o alvo mexe, ela tem que deslocar, então tem esse circuito de tiro. Normalmente a pessoa vai ficar nervosa, ainda mais porque ela vai andar, vai deslocar, tem que trocar carregador, tem uns alvos pequenos, tem alvos distantes, então ela vai ficar nervosa. Tem gente atrás olhando. E eu vou de árbitro, ou o Bruno, a gente tem um árbitro lá, então tem tempo. Pô, a partir do momento que eu botei tempo, botei arma, a pessoa vai ficar nervosa. Aí o que a gente fala no briefing? Ó, tudo é comando do árbitro, que é o RO, né, o Range Office. Então no final, você acabou de dar os tiros, o árbitro vai falar, tira o carregador, mostra a arma vazia e dá um disparo apontando para um para-bala. Lá pro para-bala, né? O que aconteceu? Era até, se eu não me engano, era um advogado. Enfim, era um aluno lá, ele estava muito nervoso, ele fez a pista inteira, fez certinho. Aí, no final, ele estava tão nervoso que ele fez tudo sozinho. Então, ele tirou o carregador, manobrou o ferrolho e deu um disparo. E pum, saiu o tiro. Aí ele tomou um susto. Aí eu expliquei para ele, peguei a arma, eu falei, ó, se fosse uma prova oficial, você estaria desclassificado, não importa o quanto de pista, o quanto que você pagou, você estaria desclassificado, porque você deu um disparo acidental, o nome disso é um disparo acidental. Aí a explicação técnica, o que acontece, se ele tivesse feito tudo a comando do árbitro, que era eu ia mandar ele tirar o carregador, quando ele abrisse o ferrolho, eu ia ver que a munição não foi, normalmente quando a gente abre o ferrolho, o extrator pega a munição e joga fora. Então quando ele abriu o ferrolho, a munição não foi jogada para fora, eu ia ver, ia falar, ó, tenta manobrar de novo. Se não conseguir me dar a arma, eu ia abrir a arma, ia pegar um canivete e ia tirar a munição. Como ele não fez isso, deu um disparo. Aí, isso foi um disparo acidental. Então, se ele não tivesse aplicado as regras de segurança, que uma delas lá é sempre apontar a arma para um local seguro, ele poderia dar um disparo para o lado e machucar alguém. O que eu falo lá, a gente já teve disparos acidentais, mas nunca tivemos um acidente, porque sempre tem um instrutor atrás lá. E lá a gente teve a preocupação de botar todos os vidros blindados, então mesmo que o cara dê um tiro pro lado, não vai passar, porque tem um vidro blindado. Então, assim, as regras de segurança, elas foram pensadas para não machucar ninguém. Pode acontecer que a pessoa tem que ter em mente que arma é um equipamento mecânico. Ela pode dar um disparo acidental, mas se você aplicar as regras de segurança, o disparo acidental vai acontecer e não vai machucar ninguém. Então, é importante você saber a parte técnica. Legal. É o que eu falei, você tem é a mesma coisa, você pegar um carro, eu sempre vou fazer a analogia do carro, pegar um carro automático e não saber dirigir um carro automático. Sim. Você entende que você tem que saber o mínimo ali? Sim. Lembra de mais alguma outra coisa, algum aspecto? Eu tenho mais aí, mas agora sim, para lembrar de cabeça não, mas é isso, tratando a arma como sempre carregada, você sempre vai estar ali com segurança. O problema é que muita gente chega lá com arma e não sabe manusear. Eu já estive numa situação há um tempo atrás com alguns policiais militares que um foi brincar com o outro e desmontou a arma dele toda. Enquanto ele saiu, ele teve que deixar a arma na mesa, porque ele foi um local que não podia entrar armado, ele deixou a arma na mesa, o cara desmontou a arma dele toda. Quando ele voltou, ele xingou até a terceira geração do cara, falou, meu irmão, não sei montar isso aqui não. Aí eu falei, como assim? Não sabe montar não? Era sub. Eu falei, como assim sub? Não sabe montar não? Ele, eu não sei não, cara, que isso? Eu falei, não é possível, sabe sim, pô, tá me zoando. Ele, não sei não. Eu falei, daqui, deixa eu montar ele. Tu não sabe montar não? Eu falei, claro que eu sei, eu montei a arma toda. As pessoas não sabem manusear, então às vezes por falta de técnica, de saber ali, de treinar, às vezes a pessoa comete um disparo acidental. Sim. De repente ele cometeu esse disparo porque ele não treina, entendeu? Essa pessoa não treina. Mas foi o que o Léo falou, se a pessoa seguir sempre as regras de segurança, e uma delas é sempre tratar a arma como se ela tivesse alimentada, ela vai sempre apontar para um local seguro, ela nunca vai virar a arma para o lado. Por mais que tenha um disparo acidental, o que é difícil de acontecer, a gente está lá, sei lá, um ano e 8 meses, se aconteceu, foi bem raro. Sempre que acontecer, vai ser para a parede, vai ser para o para-bala, nunca vai ser para alguém. E é importante a gente entender que existe um processo, né? Sim. Se a pessoa ela estiver fazendo esse processo, esse passo a passo, como a gente está falando aqui, a gente falou sobre primeiro a pessoa ela está consciente da lei, entendendo as leis, ela passando por um processo, né, de uma questão de uma testagem psicológica para entendendo a avaliação, ela passando por uma questão de prática, que é estar participando, praticando, conversando, dialogando com outras pessoas. Ela mesmo, na verdade, ela se sentiu segura. Se segura. É isso. E vai passar segurança para os familiares, vai passar para os amigos. É isso. O familiar, que ele, às vezes eu pego muito lá, pô, a minha mulher não concorda muito de eu ter uma arma em casa. Cara, passa segurança para ela, passa que você sabe manusear, passa que você tá treinando, que leva você tá indo, leva no clube para ela entender que não é nada de um bicho de 7 cabeças, passa confiança para ela. A partir do momento que ela recebe essa confiança,
eu tenho certeza que ela vai te deixar mais tranquilo. Agora, claro, se você é um cara que tem uma arma de fogo e tá ficando em lugares que não deve, tá utilizando bebida alcoólica o tempo inteiro, então tem que ver se o problema é a arma ou é a pessoa. Exatamente. Justamente. Aí entra a questão aí você me procura pra gente tratar um pouquinho o seu ego, tratar algumas questões mais, aí a gente vai ter que tirar um pouquinho do excesso. Exatamente. Tá bom? Pessoal, a gente está chegando no finalzinho e aí eu queria rápido, passa muito rápido. Eu quero que vocês aproveitem esse momento aí para falar um pouco, né, assim, as considerações finais, mas falando da importância das pessoas, aquela câmera ali, deixar até uma mensagem para elas. Acho que é importante a gente sempre, porque a ideia do Humanamente aqui é se conectar com as pessoas, é isso. E vocês são pessoas que estão aqui, que são super seguros naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão falando, que eu acredito que essas pessoas vão se projetar isso e se conectar. Deixa uma mensagem para elas aí, por favor, aquela câmera ali, ó. A mensagem que eu quero deixar, primeiramente, é para agradecer, né, todo mundo aqui. E se você tem o interesse, se você tem essa vontade, que às vezes, por alguma pressão ali da sociedade, dos amigos em si, que vão te julgar, né, se você tem esse interesse de conhecer o mundo do armamento, de tentar melhorar tecnicamente, ou então, só tenho curiosidade, cara, entre em contato com a gente, vai lá, não é nada absurdo, você vai ver que você vai ficar, é um esporte, trata como um esporte. Então, lá no Patriotas, a gente vai estar sempre aberto para receber você, para tentar explicar a parte técnica, a parte jurídica, o dia a dia. Se for uma pessoa, às vezes a gente recebe um policial lá que quer treinar. É importante treinar no Rio de Janeiro, porque às vezes a galera nova tem muito disso, que a galera nova já das instituições já estão vindo com a cabeça mais aberta. Mas, diversas vezes eu pego o sub lá que está treinando, cara. Então o sub já tem 30 anos e está lá treinando, porque ele sabe da importância de treinar no Rio de Janeiro. E quando vem acontecer alguma coisa, na folga dele. Então, cara, o que eu sempre falo é treino. Vai lá, treina com a gente, encara isso como se fosse uma academia. A gente vai estar receptível, não é algo muito caro e só me manda mensagem aí no Instagram também, se precisar. Deixa o Instagram, pessoal. O meu é Instrutor Guerra, @instrutor_guerra. Pode mandar mensagem lá e vamos atirar junto, beleza? Se o pessoal quiser conhecer lá o Patriota, qual é o endereço de lá? Deixa o endereço. Fala aí, @CT Patriota. Não, então, ali tá aparecendo, mas o endereço, Avenida Presidente, agora o governador Leonel de Moura Brizola, né? 13.340. Só mandar mensagem e vamos dar tiro. Pessoal, cai pra dentro. Vambora. Eu vou lá, hein? Vai gostar. Vou lá conhecer o trabalho de vocês. Bruno? Bom, vamos lá. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que hoje veem arma como se fosse algo relacionado à política, infelizmente. Parece que o pessoal da direita tem arma e o pessoal da esquerda não tem arma. Ou parece que o pessoal da direita tem arma e o da esquerda tem arma. Deixa eu falar. E aí o que acontece? Eu falo sempre para as pessoas diferenciarem isso e tentar tirar essa ideia da cabeça. A arma não é questão de política, a arma é questão de defesa. Até alguém comentou ali, não é sobre armas, é sobre liberdade. É sobre você ter o seu direito de não depender de outra pessoa e você exercer o seu direito. Porque às vezes a gente para e pensa numa situação que você às vezes critica, mas vai chegar algum momento que você vai falar assim, cara, nesse momento agora eu queria ter uma arma agora para me defender. Só que esse momento já era. Esse momento já passou, você deveria se preparar para esse momento. Então, por isso que às vezes a gente fala, esquece a questão política, esquece a questão de preconceito, esquece medo, vai até o clube só para conhecer o clube, não paga para entrar, você chega no clube, vai conhecer, sábado tem um café da manhã bom lá, parece café da manhã de hotel. Então, pode aparecer lá que vocês vão ser extremamente bem recebidos. Lá no Patriota, se a gente precisar ficar 2, 3 horas trocando ideia, falando sobre determinado assunto, a gente vai ficar sem pretensão nenhuma de te fazer dar tiro, de fazer CR, não tem essa pretensão. A pretensão hoje do Patriotas é criar amizade, criar laços de amizade mesmo. Tem muita gente que vai pro clube e a gente fica trocando ideia o dia todo. Essa é a realidade. Porque eu falo sempre, até para as pessoas que falam comigo sobre posse, e a gente não está preocupado, e isso eu repito que eu falei isso no começo, a gente não está preocupado com o seu dinheiro. A gente está preocupado com você sair de lá satisfeito. Se a sua intenção é ter a posse de arma de fogo em casa, se a gente verificar que você não preenche requisitos, a gente não vai falar para você fazer. Porque a gente vai falar assim, olha, você não tem condições, espera um pouco, de repente cria um outro requisito, ou então espera, guarda o CR sair que a gente vai fazer pelo teu CR. Mas não deixa de ir. Apareça no clube, vá conhecer o pessoal, e a gente tem certeza que vocês vão ser muito bem recebidos e vão querer retornar. E, por fim, agradecer vocês, muito obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Tanto para receber vocês lá, quanto para retornar se precisar. E a gente vai ter que retornar, porque vai mudar a legislação. Não, com certeza.
Nós que agradecemos, né, a presença, a participação de vocês aí. É muito pouco tempo. A gente queria falar muita coisa muito aqui. Rápido, né? O pessoal tá me mandando mensagem aqui, mas eu não consigo. Mas eu acredito que a gente vai, ano que vem, a gente vai marcar uma nova data para trazer vocês aqui novamente. Beleza. E você que está assistindo a gente, já aproveite aí para mandar, né, aí sugestões para esse próximo podcast que nós vamos estar trazendo o pessoal do Patriota aqui novamente. Alexandre, suas considerações. Então, eu quero também estar agradecendo a presença desse público que entrou hoje em massa, né? Legal. É a presença dele, rapaz. Muito bom. O pessoal que é patriota, rapaz. Entendeu? E assim, agradecer também por esse penúltimo episódio, né? Que foi assim, todos os episódios que a gente trouxe até hoje foi muito rico de informações. E isso é bom, né? A gente ter essas informações que orienta, né? Que só humanamente traz, né? E isso é bom demais. E é isso, gente. Beleza. Fala o pessoal aí, agradece o pessoal aí pra gente poder terminar aí. Então, Dorgival aqui, né? Mandou parabéns, irmãos. Vamos lá, vou lá, né? A presença de cada um aqui, Carlos, que no caso é o pai, né? O pai, né? Rogério Oliveira, Daniele, todo mundo que participou aqui, gente, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Humanamente, tá? Nós estamos aqui toda quinta-feira, tá? Às 18 horas, trazendo temas importantes para poder trazer informações para você. E esse programa, esse podcast, se você gostou, assiste ele novamente. Ele vai passar agora, a gente vai passar, agora ele passa todo dia, né? Não é isso, diretor? Todo dia agora o Humanamente está passando lá na TV Metropolitana. Como que eu assisto a TV Metropolitana? É só você baixar o aplicativo no seu celular. Você pode assistir no seu celular, Sou TV, e você colocar lá TV Metropolitana, você pode assistir novamente esse podcast que aconteceu aqui. E aí você ter mais informações, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo programa. E Deus abençoe vocês em 2023. Valeu! Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.